Pausar. Se o senhor não se sentir bem, se ficar desconfortável, é só sinalizar que a gente interrompe, certo? Talvez, ao longo do depoimento, eu venha perguntar se está tudo bem com o senhor. Se o senhor me sinalizar que está tudo bem, nós vamos continuar. Tá? Não há nenhum prejuízo de pausarmos. Podemos começar? Por favor, o seu nome completo. Seu estado civil. Sua profissão. Sou engenheiro. Aos costumes de ser vítima, fica dispensado do compromisso legal. Para constar na gravação, o senhor informou que o senhor tem receio, temor de depor na presença do réu. O senhor confirma isto? Confirmo. O senhor está sendo gravado e a sua imagem está sendo transmitida. O senhor concorda? Eu quero só pedir que, em algum momento, se puder pausar a transmissão, eu vou pedir. Tá. E aí, outras partes que eu entender que não tem uma exposição maior, não tem problema. Neste momento, podemos começar, então, a gravar? Podemos. Tá. Então, vamos lá. Por favor, o senhor pode me relatar o que aconteceu naquele dia de 1º de agosto de 2015? Vou voltar um pouquinho antes para contextualizar. A noite anterior, meu filho participava vou chamar organização, preparação de uma festa, de um evento, que tinha como finalidade recolher alguns fundos, porque era o último ano de formação dele que nós chamávamos anteriormente de 2º grau. E ele foi para o Clube Tiradentes em torno de umas 10 horas da noite. Eu levei de carro, deixei ele lá. Depois, passado alguns minutos, ele e alguns amigos voltaram em casa para pegar um material, fitas, coisas que eles estavam envolvidos na decoração do ambiente, porque entendo eu que a iniciativa, a ação tinha partido dos alunos e eles queriam fazer uma festa no final do ano. E dali ele voltou para o clube. Combinado dele e da mãe dele, minha esposa, por ser a primeira festa, apesar dos 17 anos, que para muita gente hoje isso é muito comum, seria a primeira festa dele fora de casa. Tudo bem? Tudo bem com o senhor? Podemos continuar? Se preparou, escolheu a roupa, perfume. E durante a noite, em intervalos muito regulares, por mensagem, ele ia nos retratando o andamento dessa festa. O combinado era, como ele estava envolvido nessa, de alguma maneira, tentando se envolver, tentando se fazer presente, que em torno de umas 5 horas da manhã, mais tardar, eu iria buscá-lo.
E assim foi, a noite transcorreu, minha esposa trocou algumas mensagens, perguntando se ele estava bem, se ele estava se divertindo, se estava tudo tranquilo. E, próximo das 5 horas, eu tirei o carro da garagem e me dirigi até o clube onde esse evento estava acontecendo. Inicialmente, eu estacionei no posto de gasolina, que é um local à frente do clube. Tem uma área... Perdão, desculpa. É uma área que fica voltada para o Clube Tiradentes, que isso já fez parte da juventude do município. Os jovens estacionavam de frente para o clube. E, como era uma área que estava vaga, tinha uma circulação de automóveis ali, porque a festa estava, na minha percepção, realmente chegando no final, quando eu estacionei ali. Estacionei voltado para a porta do clube, mandei uma mensagem para ele, digo, olha, o pai já está aqui na frente, vamos embora. Desculpe lhe interromper, mas para mim conseguir acompanhar também o seu raciocínio. Neste momento que o senhor chegou no clube, o senhor notou alguma aglomeração diferente? Notou algo que o senhor entendesse que estava irregular? Não. Pais buscando, recebendo os filhos dessa festa, uma dinâmica natural, namoradinhos na frente do clube, encostados pela grade, encostados nos carros, mais na minha frente, porque eu fiquei um pouquinho mais deslocado. O Clube Tiradentes, ele tem a porta principal, uma calçadinha ali, alguns degraus, 2, 3. Obrigado. Depois tinha uma área lateral e uma porta maior na saída lateral do clube. Eu não sei se ainda é assim, me perdoem, eu não passo ali nem amarrado. E eu fiquei entre essa porta e a porta principal. Nessa fala com ele me pediu mais alguns minutos, que ele estava participando do fechamento, eu acho que não sei se foi emprestado, se foi locado, se eles tinham uma participação direta, mas qual o envolvimento, mas tinha alguma coisa a ver com o fechamento da Copa ali, da venda de alguma coisa durante a festa. E ele me pediu alguns minutos para fechar, e nesse meio tempo, nessa intervenção, ele me perguntou, pai, tem algum problema de a gente dar carona para uma colega e o namorado? A gente pode levar só até a nossa casa. Eu ainda tenho a propriedade, não resido, na 15 de novembro, que é talvez 1 quilômetro e pouco. Eu disse, filho, se nós vamos dar carona, a gente leva em casa. Esperei mais alguns minutos e veio a informação de que ele estaria pronto. E como todos os que estacionaram e foram buscar seus filhos, eu retirei o carro dali, acionei o automóvel e me desloquei para a calçada do clube, para o estacionamento na calçada do clube. Lá tinha uma Kombi branca que me chamou a atenção, porque muitas coisas saíam por essa porta lateral, na minha percepção, algum equipamento de som, alguma coisa. Algumas sacolas, algumas coisas que eu, na minha percepção, tinha a ver com aquela festa ali, com aquele... Então, aquela porta abria, fechava, e algumas coisas iam para essa Kombi. E à frente dessa Kombi tinha uma área onde estavam estacionando, que ela, não sei se ainda existe, eu me reporto a data, então não sei se o local ainda é assim. Era em frente a um poste
bem próximo a um poste, quase sobre uma passagem de pedestre. Tinha uma sinaleira ali, se não me falha a memória, não sei se ainda tem, mas tinha uma sinaleira nesse poste. E eu parei bem quase abaixo. Ali, naquele local, tinha uma concentração de jovens. Não estava totalmente vazio. Dava para perceber que tinha gente no outro lado, no muro do supermercado. Mas nada irregular ou algo irregular? Não, nada que na chamasse sua visão, atenção, que despertasse alguma preocupação, alguma atenção. Eu estacionei ali, bati a porta, tranquei o carro e entrei no clube. Eles estavam esperando no saguão. Estava ele, essa menina e um rapaz. A menina, eu não... O senhor já conhecia eles antes, esses não amigos? Era meu conhecimento. A nossa rotina na sociedade era uma rotina no dia a dia, muito dentro de casa conosco, e então envolvimento com colegas de sala de aula muito pouco. Tinha ali os poucos colegas que visitavam. Esses não eram do dia a dia, eu não conhecia antes. E falamos alguma coisa ali rapidamente, e eu tinha deixado o carro num lugar não muito adequado, eu diria assim, por essa questão da sinaleira, por ser uma esquina. E aí saímos do clube, abriram a porta para a gente. Eu acho que eu vim muito para frente. Mas... Tá. Abrimos, saiu eu e ele, inicialmente, na minha lembrança, ele no meu lado, esse casal próximo, talvez um passo atrás, mas bem próximo, saímos juntos. A calçada do clube, eu saí nessa direção com ele, nós descemos esses 2, 3 degraus. A gente já vinha se aproximando do veículo. O meu veículo era uma caminhonete grande, de porte mais elevado. Trancamento total das portas pela chave. Quando nós chegamos, já tínhamos avançado, eu acho que na calçada, porque as distâncias não são tão grandes ali. E eu já estava na lateral do veículo, bem avançando para a direção da porta. Eu destravei a porta, as portas, na verdade, não uma porta, todas as portas, para que a gente entrasse. Nessa fração de tempo, não vou precisar se foi 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, isso não me veio na minha mente, mas foi muito próximo desse movimento de destravar as portas e avançar para o veículo. Ele iria tomar o assento, naturalmente, dianteiro do carona, e eles iriam entrar pela porta da calçada, no banco traseiro, acredito que seria esse o movimento natural. Nós não conseguimos fazer isso. Quando as portas foram destravadas, veio um movimento pelas costas, um primeiro movimento, um pouco mais brusco, que nos dispersou. Num primeiro momento, a minha percepção é como se fosse um tranco pelas costas. Isso nos dispersou um pouquinho, mas, na minha percepção, ainda com o movimento de ir para a traseira do carro, pela calçada ainda, para que fique muito claro, aqui à frente do carro, isso é a calçada do clube, e quando eu cheguei aqui, esse movimento nos empurrou para cá, para trás do carro, por cima da calçada ainda. Quando eu percebo as portas sendo acessadas, a minha primeira percepção é que eles teriam entrado no carro. E eu fiz a volta para tentar acessar a porta do motorista e me deslocar dali. Eu não sabia o que tinha acontecido, o que era, o que não era.
Só que, nesse instante, o movimento em torno do carro se acentuou muito. Eu já ouvia garrafas quebrando, eu já ouvia barulho de lata sendo batida, chutada, não sei em que ponto do carro, porque a minha percepção naquele movimento ainda era de tentar sair dali, de tentar evacuar a área por algum motivo. Só que quando eu sentei, que eu avancei na cadeira do motorista, as portas já não estavam mais fechadas. Eram portas sendo abertas, esgaçadas, chutes, garrafas, pontapés, grito. E como a dinâmica maior era na calçada, e na minha percepção, meu filho estava lá na frente. Eu saí do carro e voltei. Quando eu voltei, eu percebia a porta traseira do meu lado aberta. Mas, num movimento bem rápido, quem estava ali evacuou e eu fui para a calçada de novo e aí já não tinha mais o que conter. Era garrafa na mão, era garrafa no teto do carro, sendo arremessado pelas costas na minha cabeça. Nesse momento, o senhor já tinha sido lesionado? O senhor tinha sofrido? Já tinha levado soco, garrafa, mas nada que me imobilizasse naquele momento. E eu tentei avançar em direção à porta do carona do motorista, do carona do motorista, ou seja, a porta dianteira da calçada. Só que, no movimento de tentar retornar, de tentar conter, de alguma maneira, eu fui atingido nas costas aí de maneira bastante forte. Não vou descrever se foi um chute, o que foi. Mas isso me empurrou de volta para trás do carro. Eu quase fui nessa Kombi que estava estacionada. Eu vou usar o termo que se usa aqui no Sul, tastaviando, desequilibrado, tentando me equilibrar pelas mãos, e voltei. Quando eu voltei para o lado do carro, ele já foi julgado aqui e condenado, tá? E aí eu vou tomar a liberdade de chamar, porque está condenado, esse bandido. Ele cerrou os punhos na minha frente e avançou. Quando ele avançou, eu fechei o punho e gritei. Eu digo, se tu vier, eu vou te rachar. Mas aí gritei no desespero. Gritei tentando parar aquilo. Tudo bem? O senhor está se sentindo bem? Podemos continuar? Podemos. Tentando parar aquilo. E eu acho que, com um grito e com um susto, ele voltou uns passos para trás e ele empurrou, levou, eu não sei de que forma ele fez isso voltar. E aí, tomando um pouquinho de consciência do tamanho do que estava acontecendo, a única solução seria tentar sair dali. E eu voltei para o banco do motorista, ainda com alguma porta aberta, ainda com garrafa, com chute. Eu digo, agora seja o que Deus quiser. Alguém vai ficar na calçada, nem que eu atropele, ou sei lá, infelizmente. Eu consegui botar a chave na ignição, bati o arranque. Meu carro era um carro automático, é o mesmo modelo que eu uso hoje, por coincidência do destino. Eu bati na alavanca de marcha e botei ele na posição de drive e empurrei o acelerador com algum cuidado. E consegui tirar o carro. Depois, eu fui entender que ainda com uma porta aberta, pela mão de alguém, mas quando eu consegui avançar no meio do cruzamento dessa via, que é bem em frente ao clube, eu gritei no carro. Eu digo, está tudo bem? E, num primeiro momento, eu ouvi um tudo bem. E o meu primeiro instinto foi correr para casa. Para levar meu filho para casa.
foi para isso que eu saí de casa. Quando eu fiz a curva na minha rua, na 15 de novembro, veio uma voz do fundo do carro que disse assim: pai, eu estou cortado. E aí eu percebi que ele não estava do meu lado. E aí eu disse: segura que nós vamos para o hospital. Passei pela frente da minha casa. Corri tudo que eu pude. Entrei com eles no hospital. A menina desceu do banco do carona, onde eu achei que meu filho estava. Naquela hora eu vou chamar alguém, porque eu não conheço. Se parar na minha frente agora, eu ainda não consigo reconhecer. Desceu com ele, já com uma camisa, alguma coisa dele enrolada na cabeça. Eu abracei meu filho e entrei no hospital pedindo, pelo amor de Deus, que nos ajudasse. Tinha mais gente cortada. Entramos para uma sala de atendimento, levaram os outros para uma outra sala. Começaram o atendimento do meu filho. A enfermeira perguntou para ele se ele tinha bebido, porque teria que fazer um procedimento com anestesia. Ele disse para ela que não. Meu filho não teve a oportunidade de botar uma gota de álcool na boca na vida dele. Qual era a idade do seu filho à época dos fatos, por favor? 17 para 18. Explicaram que teriam que dar pontos naquela testa, a testa estava... Tudo bem, podemos continuar? Ou o senhor gostaria de pausar? Só tomar uma água. Claro. Se o senhor precisar de mais alguma coisa, por favor, me informe. A médica estava junto, a testa estava muito aberta. Alguns outros cortes no rosto, pequenos. Anestesiaram ele. Uma anestesia local. Iniciaram a sutura daquela região. Eu posso fazer algumas perguntas? Ele pediu que eu segurasse a mão dele. Ele me disse: pai, tu está bem? Eu digo: filho, não te preocupa, fica calmo, pai está bem. Mas ele jura para mim que tu está bem. Eu digo: eu juro. Foi a última frase que eu ouvi dele. Ele perdeu a consciência. Iniciaram outros procedimentos por bastante tempo. O atendimento começou. Tão logo ele entrou, eu me dividi em alguns momentos. Enquanto estava atendendo ele, eu fui na outra sala, porque tinha esses outros dois jovens. Não sei a extensão neles, mas
Numa dessas idas lá na outra sala, já tinha vindo alguém do centro, não sei quem, que estava na festa, e aí eu escutei. Tinha uma soqueira. Aí eu me assustei, voltei correndo e gritei para a médica. Eu digo, olha, pode não ser só um corte. E ela me disse, pai, calma, a gente está terminando o atendimento. Me tiraram da sala umas 2 vezes. E aí, transcorrido algum tempo, ela chegou para mim e disse, pai, não vai dar aqui, nós vamos ter que remover. O que ele precisa aqui a gente não tem. E não pode ser uma ambulância comum. E eu saí desesperado, vim na Unimed, gritando, pelo amor de Deus, que alguém me botasse uma ambulância no hospital. Tudo bem com o senhor? Podemos continuar? Demorou um pouco, essa ambulância veio. A médica ligava para pronto-socorro, para não sei aonde, e eu disse, doutora, liga para a Santa Casa. A gente vai para a Santa Casa, a gente entra na Santa Casa. Meu filho tinha feito um procedimento lá anteriormente. A ambulância chegou, demoraram. A médica me disse que tinham que estabilizar. Eu, particularmente, não vou comentar o que eu não sei estabilizar o que tinha acontecido. Mas, quando estabilizaram, entramos na ambulância. Nesse meio tempo, já não tinha mais como... Já tive que buscar minha esposa. Que estava esperando o filho em casa. E dali eu fui com a ambulância e ele para o hospital, em Porto Alegre. Eu estava no banco da frente, eu não vi o que estava acontecendo ali, mas durante o trajeto dava para perceber que tinha uma dinâmica diferente. Quando a gente conseguiu entrar na Santa Casa, na urgência da Santa Casa, que abriram a porta. Eu ouvi a frase, ele está parado. Nós podemos pausar, se o senhor precisar. Não, doutora. Isso tem que terminar, então... Eu vou, nem que seja aos pedaços até o final. Mas tem que terminar. Eles entraram com ele. Deu um tempo. Uns 20 ou 30 minutos, não sei quanto. Mas a médica voltou e me disse assim, pai, nós estamos tentando tudo que é possível. Se ele voltar, não vai ser mais o mesmo. O que é isso, a extensão? O que ela estava tentando prevenir? Eu não sei. Passado mais 40 minutos, talvez 1 hora, veio a notícia de que ele tinha ido a óbito. Pararam a minha esposa, não sei se sedaram, o que fizeram. Levaram para uma outra sala. Oito anos, 11 meses, 25 dias. E eu vou dizer a hora agora.
da notícia pode ter sido nesse horário que a gente recebeu. Depois de todos os trâmites, veio delegacia, veio fórum, veio... E aqui estamos. Esse é o resumo. Estou à disposição, doutora. Eu vou fazer algumas perguntas para o senhor, eu prometo ser bem breve. O presente julgamento, ele envolve o réu Rafael Trindade de Almeida. Eu sei que o senhor já falou sobre os fatos nos outros julgamentos, mas há necessidade que o senhor novamente fale, e eu confirmo que vai ser a última vez em juízo sobre estes fatos. Então, envolvendo este réu, no momento dos fatos que o senhor disse que foi cercado por diversas pessoas ao redor do carro, o senhor conseguiu visualizar de alguma forma, em algum momento, neste local, o réu Rafael Trindade de Almeida? Ele não. O único réu que eu reconheci, inclusive aqui em plenário, foi o réu Peterson. Os demais, pela dinâmica, nós estamos falando aí entre... Eram muitas pessoas. Muitos. Entre maiores e menores, formalmente acusados, e desculpa o que eu vou lhe dizer agora. Todas as vezes que eu entrei aqui no fórum, eu sempre coloquei que considerem que é um pai que teve o filho vitimado, que também foi atacado, que não tem uma única noite de descanso, tentando entender o que leva, talvez, 16, 18, 20, e aí eu estou extrapolando o número daqueles que foram formalmente acusados a cometer uma agressão dessas. Então, diante de tamanha voracidade e do tamanho, em número, daqueles que agrediram, fica extremamente difícil de lembrar de uma agressão. Então, isso dificulta muito, para mim, que estava na calçada, ter a visão frontal de cada um deles, né? Pela situação que aconteceu, essa é a minha percepção. E, quando eu digo a minha percepção, eu já relato. Eu não vi vídeo, todas as vezes que isso foi exposto em mídia ou aqui dentro, eu peço, e vou me reportar agora aos promotores, carinho de avisar antes para que a gente possa sair da sala. Não é uma lembrança que eu quero ter. Eu até hoje não vi, não tenho interesse, e as pessoas que têm interesse em ver essas coisas estão dentro dessa sala. Então, eu não vi. Esse Peterson eu reconheço porque ele teve a um passo. Esse que está em julgamento hoje, eu tive a presença dele em outros momentos, mas ali, naquele momento, não. Quando o senhor chegou no local, o senhor chegou a visualizar o réu, de alguma forma, antes do início da situação, dos fatos, o Rafael Trindade de Almeida? Em momento algum ali, o senhor conseguiu identificá-lo? Não, porque a minha passagem ali, ela foi de maneira, mais uma vez, a sua pergunta inicial, se alguma coisa me chamasse a atenção, eu teria tomado muitas outras precauções, de tentar entender, mas... Como nada disso me despertou, a minha passagem foi relativamente... Talvez tivesse desviado de alguém ali, até mesmo porque existiam pessoas paradas ali, jovens parados. Tinha um jovem que dançava na calçada de maneira mais, não vou dizer exaltada, mas é fim de festa, é jovem, galera, eu vou botar como assim... normal de qualquer outra situação de festa. Então, nada me representou, me chamou a atenção que eu fixasse alguém ali naquela passagem. O senhor sabe o motivo dessas agressões? O seu filho integrava algum tipo de grupo que tinha desavença com essas possíveis pessoas
que estavam no local, todas elas, inclusive o presidente réu, Rafael Trindade de Almeida? Doutora, eu posso citar como doutora, né? Perdão. Como o senhor se sentir melhor. Ele dormia no nosso meio. Deitava. Agarrava no nosso pescoço, era hora de cheirar ele. Ele não saiu de casa. Ele tinha amigos na escola, alguma coisa de gincana, mas grupo não. Fiquei sabendo depois, que talvez aquela agressão que não poupou ele, não poupou, e eu vou colocar agora, na sua pergunta, a seguinte questão: os envolvidos, quem disparou toda essa violência descabida, muitos deles não estão a 1 quilômetro da minha casa, de onde eu ainda tenho um imóvel em Charqueadas. O que provocou a briga, que eu vou tomar a liberdade agora de dizer, ele tem, de alguma maneira, um parentesco com quem está sendo julgado hoje? Certo? Porque isso, quando a senhora me pergunta se eu cruzei com ele lá, eu cruzei numa sala como testemunha de acusação aqui dentro do fórum. Ele e o irmão dele é casado com a irmã de quem disparou toda essa agressão. E eu também não posso afirmar que eles não estiveram na frente da minha casa, porque a sogra deles, a mãe de um dos envolvidos, tinha uma padaria que eu comprava pão todo dia de manhã. E ninguém gritou: para, é o Juninho, é o Junico, que nem a gente chamava em casa, para, é o Ronei. Pelo contrário, talvez se aquele carro, de maneira até mesmo, eu vou me auto-julgar agora, nos colocando em risco, ou colocando mais gente em risco, se eu não tivesse empreendido a saída dali, eu não sei se vocês teriam 4, ou 1, 2, ou quem, para descrever o que aconteceu de dentro do carro, ou no entorno do carro, porque ali só tinham 20 envolvidos e 4 vítimas. Não tinha ninguém apartando ou dizendo: segura aqui, fulano, não, para lá. Era de maneira continuada. Mas já expliquei um pouquinho sobre o réu de hoje, eu naquele momento ali, eu não tive a visão dele. Perfeito. Com a palavra, o Ministério Público. Ronei, o teu filho, o Júnior, ele estava estudando? Sim. Ele fazia o último ano do que nós chamamos segundo grau, né? Antigamente se chamava segundo grau. Hoje eu acho que é ensino médio que se chama. Ele estava no último ano, no 3º ano. Que projeto ele tinha? Eu vou enumerar alguns. Primeiro, ser gente. Ele sabia que ele tinha que ser gente. Ser humano. Ao responder, vou voltar um pouquinho à questão da doutora. O Júnior sabia tanto o papel dele como pessoa, que no final do dia, quando eu estacionava o carro na garagem, ele sempre estava em casa, no quarto dele. Ele tinha o cuidado, porque eu entrava, passava pela cozinha, era essa a rotina, e ele gritava do quarto, e eu vou imitar agora, se eu não me segurar, eu peço perdão antecipado, porque muitas e muitas noites eu digo isso para mim. E aí, pai? Digo: e aí, filho? Não era coroa,
não era velho, era pai. Ele é filho, não era, é filho. Então, ele sabia que ele era quem reunia a família. Então, ele estudava para ser um profissional, o sonho dele era uma engenharia, talvez influenciado pela minha formação. Muito curioso. Estão lá todos os aeromodelos que ele construiu de maneira autodidata em casa. Estão lá pelo quarto, montava, melhorava computador, jogava online, gostava de discutir temas. E nos dizer por que Eu vou ter que interromper, peço perdão. Doutora, eu tenho um requerimento a fazer. Sim. Desculpe, eu lhe interromper. Se pudesse, claro, interromper, né? Eu também já ia lhe pedir. E se nós pudéssemos nos reunir com a senhora e com os advogados? Neste momento? É possível? O senhor consegue aguardar um pouco, por favor? Vamos pausar. Podemos pausar a transmissão? Então, vamos voltar à colheita do seu depoimento após uma breve pausa. Tá bom. Com a palavra, novamente, o Ministério Público. Ronei, eu vou ser breve. Adianto a todos que eu vou tentar ser breve. O senhor já deu vários depoimentos, embora esses jurados talvez não tenham assistido. O senhor já deu uma descrição mais ou menos de como é que era o seu filho, como é que era a relação dele com a família. No dia do fato, vamos ao dia do fato, portanto, o senhor não consegue identificar com precisão todos os envolvidos, mas diz que eram muitos, mais do que o número de denunciados? Eu acredito que sim, doutor. E, claro, quando a gente está reportando aqui ao fato dos maiores de idade, não podemos esquecer que foi um grupo também significativo de menores que foram julgados na época e receberam lá, eu vou usar o termo condenação, acho que menor de idade não tem uma condenação, mas tem, acho que alguma, não sei qual é o termo, mas cumpriram ali foram responsabilizados com o cumprimento de alguma coisa por isso. Mas se eu não conseguir ter um acompanhamento extremamente detalhado de tudo, e eu insisto que eu estou sentado aqui não é só pelo nosso filho, é pela justiça, é pela sociedade, é para que as pessoas entendam que todos os seus atos e decisões têm consequências, independente do tamanho dela. Então, eu tive, dentro do possível, o cuidado de um acompanhamento. E muitas vezes, alguém citava assim, o fulano, ele não tem ele tem um cruzamento aqui, alguém disse que ele estava, mas isso ao longo do andar do processo, e eu estou falando dando depoimento de quem acompanhou os menores e os maiores. Lá, na época dos menores, houve eu não vou chamar de esvaziamento, porque senão nós estaríamos falando de 1 ou 2, eu não me recordo se foram 5, 6, 7 menores, mas o conjunto inicial, os nomes eram mais. E, ao longo do tempo, por alguns detalhes técnicos, e eu não sou técnico, me perdoem, isso foi se perdendo. Então, isso, de alguma maneira, vem de encontro à minha percepção, de que eram mais do que os que foram formalmente acusados aí. Sim, eu lhe pergunto, porque isso vai ser importante no debate. O senhor não vê todos e o senhor foca mais em alguns do que em outros, correto?
E, na verdade, não é nenhuma questão de foco, doutor, é uma questão da dinâmica. Eu tô próximo do carro, então tudo que está acontecendo a 2 ou 3 metros da calçada, seja com uma garrafa, seja quem vem e volta, isso eu não consigo. Seja quem, porventura, incitasse, né? Quem dissesse, vai, pega, faz, isso você não tinha como ver. Ah, não tenho, isso é difícil, difícil. Mas, voltando à questão da dinâmica, depois que houve o primeiro movimento, não houve uma trégua até a saída do carro, não houve vamos discutir, ameaça, nos encontramos amanhã para resolver isso, não. O primeiro movimento ele desencadeou toda a dinâmica e ela ocorreu o tempo inteiro de maneira extremamente intensa. Naqueles que estavam muito próximos do carro, que eu também não consigo dizer quem chutou, o meu carro não teve uma peça metálica, que ele não teve um chute, uma avaria. E quando o Ronei entra no carro, como é que ele entrou? Que porta, como é que foi? Eu não consigo lhe afirmar. Mais uma vez, insisto, a minha percepção inicial era sempre que ele teria entrado pela primeira porta. Pela porta do carona dianteiro, ou seja, da porta da calçada, e não foi ali que ele entrou. E a menina? A menina estava naquele banco quando eu me dei conta, mas eu já estou... O banco dianteiro, carona. Banco dianteiro. Ela, inclusive, quando eu falei, ela está virada para o banco de trás, ajoelhada no banco. Ajoelhada no banco. E aí é que eu percebi que não era ele. E aí isso só me veio muito claro quando a voz veio de trás do carro e disse assim, pai, eu estou cortado. Tá. O Ronei não conhecia esse outro menino que entrou no seu carro? Eu quero acreditar que não, doutor, porque senão ele teria me citado ele e não ela. Ele não citou ele. Ele citou ela, minha colega, ele foi o termo que ele usou para mim, e o seu namorado. O senhor sabe se esse menino que estava com essa colega era de Charqueadas? Na data, não. Eu fui saber depois, doutor, que ele não era da cidade. Ele era de onde? De São Jerônimo. O senhor sabe se havia alguma espécie de rivalidade entre grupos de São Jerônimo e Charqueadas? Que eu tivesse acompanhado, que eu tivesse presenciado, não. Mas ficou sabendo? Fiquei sabendo depois que esse era o motivo. Esse era o motivo. Que, na verdade... Eles disseram? Isso, que as agressões inicialmente eram dirigidas a esse menino que... É o Richard, né? Eu acho que é esse o nome. Não tenho certeza. É o que entrou no carro, né? Isso. É o Richard. Que o ataque era contra ele e aí acabaram... E não nos pouparam. Sim. Não respeitaram. Eu não me considero... Hoje eu já me considero um senhor de idade. Na época eu tinha 44, 45 anos. Já estava partindo para uma idade mais avançada, mas já merecia, pela educação que o pai me deu e que eu tentei passar para o meu filho, quem tinha um pouquinho mais de idade, mesmo que fosse um pouquinho a mais, tinha que ser chamado de senhor. E, na minha época, responder para um senhor era algo relativamente complexo na família, né? Era repreendido. Nós não tivemos uma educação extremamente severa. Mas, se eu olhasse para o meu pai, eu sabia para que lado eu tinha que sair. Só para não perder a linha, desculpa eu interromper e pontuar aqui, o Júnior, então, objetivava ser solidário a esse rapaz ou a essa menina? Eu entendi que é a menina, porque ele citou ela. Ele pediu carona para ela e o namorado. Essa era a intenção dele. Por que motivo? Não vou lhe precisar. Hoje, talvez... o menino tivesse algum temor, alguma coisa, mas não ficava explícito. Ele simplesmente pediu uma carona para ela e até disse que a gente poderia levar só até em casa. E eu disse, não, vamos levar até a casa dela, embora eu também não sei onde ela mora. O senhor foi surpreendido com essa turma lá? Objetivamente, o senhor esperava essa agressão? Em hipótese alguma, e eu vou colocar da seguinte forma. O ataque não veio pela frente. Que tu dissesse assim, para aí, perdão, doutor Amorim, né? Perdão, doutor Amorim, para aí, vamos conversar, isso não é assim, vamos resolver de outro jeito.
Essa chance não foi dada. Ela parte de uma, eu vou colocar de uma agressão, de um empurrão, eu não vou afirmar o que foi, porque basicamente eu estou de costa. Mas no momento que isso aconteceu, isso veio e nos levou junto. Então não é algo que tu esteja esperando. Vou colocar assim, de maneira inexperiente, se eu estou esperando, eu estou de costa para uma parede, eu estou de costa para o carro, já estou, um está dentro do carro, não estamos saindo os 4 de maneira distraída e de costa para esse bolo. O senhor entrou no clube? Eu entrei. E quando o senhor sai, como é que foi? O senhor sai com os 3? Eu saio com os 3, o Júnior está no meu lado. Essa abordagem, como é que foi exatamente? Na verdade, a gente desceu até o pé. Vocês não viram, pessoal? Não, em hipótese alguma. Eles não estavam à vista, não estavam à mostra. Mais uma vez, eu quero crer que se não são todos que estavam ali naqueles 3, 4 metros de distância da porta, porque eu vou insistir, tinham jovens ali, namoradinhos, meninos com meninas, final de festa. Se eles não estavam todos entranhados no meio daquele grupo ali, porque o movimento foi muito rápido, não é uma coisa que tu tenha que atravessar 500 metros para tu chegar onde está acontecendo isso. A primeira agressão veio e o resto já levou todo mundo pela frente. Não tem um tempo entre a primeira agressão, um tempo muito longo, e começar os arremessos de garrafa, os chutes no carro. Isso foi em fração de tempo muito pequena. Não vou lhe dizer que foi 1 segundo ou 2 segundos, porque esse relógio mental, infelizmente, eu não tenho. Mas a dinâmica é muito rápida. Para um início, para um primeiro empurrão e a consolidação de uma agressão sem chance de escapar, ela é muito rápida. E ela se concentra muito na calçada. Claro que também ocorreu no lado do motorista. Eu não sei quanto no lado do motorista, mas a minha atenção era muito voltada na calçada, então a minha percepção maior é ali. E ali a dinâmica ela é extremamente intensa. Só para que os jurados possam compreender isso aqui, nós não vamos passar o vídeo agora, e nem desenhar, me permite, doutora. Mas supondo, só um pouquinho, senhor Ronei, eles precisam entender. Tá. Supondo que essa pilha do processo seja a sua caminhonete. A frente da caminhonete virada para o senhor. Não, a Kombi está aqui atrás. Deixa eu lhe pedir que fica mais fácil de eu descrever. A frente está para a doutora juíza. E a calçada está no notebook dela. A porta do clube está no notebook dela. E as escadas? As escadas estão descendo do notebook. Estaria aqui, a porta aqui seria o carro, a parte da frente. Isso. Tá. O senhor quando fala que ele recebeu aquele golpe, o senhor vem parar aqui por trás dela, na volta? Imagina que se a pilha de pastas é o meu carro, eu recebi quase na ponta da pasta, porque eu estou bem perto do para-choque já do carro. Na ponta do lado de cá? No lado da calçada, vindo para trás do carro. Está vindo para trás? Isso. Nós estávamos vindo para ali, porque por ali eles entrariam. Depois nós vamos mostrar o vídeo para os jurados, mas é importante esse esclarecimento agora para que eles possam entender exatamente o que aconteceu. E aí, nessa dinâmica, a Kombi que eu citei, não sei de quem é a Kombi, o que é, mas aí ela estaria aqui, atrás do carro. Talvez uma distância de 3, 4 metros, não vou precisar também. Não sei se tinha distância de mais um carro entre os dois, mas seria o próximo veículo por ali. Essa Kombi me chamou muita atenção, porque saíram muitas coisas do clube e foram para essa Kombi. É difícil a percepção dos detalhes por tudo que aconteceu, né? Eu não vou até aí, mas vou fazer com a mão. Tá? A primeira agressão está lá na ponta da pasta, ela nos separa na calçada, e eu faço esta volta aqui, onde... eu sei quem é filho de quem. Hoje não mais, me perdoe. Tamanha determinação. E quem está falando é o pai de um filho vitimado, e que foi agredido na cabeça, e que foi agredido nas costas, e que foi agredido na mão. Ou seja, a tentativa era de neutralizar, independente do... Eles não temeram nem porta aberta, imaginando se eu tivesse ou não uma arma ali dentro. Neutralizar a todos. No nosso carro, alternada, alguns na porta, outros arremessando garrafa, uns na frente do carro chutando, um chutando porta. Quando essa porta abria, ela não era fechada com a mão, ela era fechada com os pés. Ela era aberta com os pés.
Eu vou começar ali respondendo que o conceito de vida vem pela biologia. Vida é estar vivo. Nós estamos vivos. A casa está vazia. O quarto dele lá está vazio. Desculpa, podem julgar quem quiser aí fora, a gente não está muito preocupado com o julgamento sobre a nossa pessoa. O quarto dele está lá montado, com a touca dele em cima da bola de beisebol, para que a gente entre e diga minimamente que isso é um sonho, que a gente se iluda até o último dia que a gente possa caminhar, porque quando ocorre uma situação dessas por uma doença, por um acidente que tu explica, tu senta no domingo de manhã, que tu já não faz mais um churrasco, porque ele era o motivo do churrasco, e tu diz assim, eu tentei tudo, eu procurei todos os recursos, eu vendi patrimônio, médico, aonde foi, e eu não consegui vencer a doença. Quando é um acidente, o pneu estourou, tem uma justificativa. Mas alguém vinha ceifar a vida de um adolescente que a gente dizia, filho, nós vamos trabalhar para ti, para tu cuidar da gente bem velhinho. Tu é que vai nos cuidar. E aí ele dizia, já que eu vou cuidar, dá o lado da cama aí, deixa eu deitar aí com vocês. Ah, isso aqui é meu mesmo. Ronei, desculpa. Então não tem mais vida, doutor. Tá, Ronei, desculpa. Eu, na verdade... A gente amanhece, trabalha e dorme. Amanhece, trabalha e dorme. Já ficou claro. Desculpa, Ronei, desculpa te interromper. A circunstância me obriga a isso. A gente já se conhece já de alguma data aí, eu e tu, e... Sobre a doença que teu filho tinha. Doença? É, o problema que ele tinha de coagulação, alguma coisa assim. Doutor, eu vou ser bem explícito em colocar, já fiz isso. Eu vou complementar a pergunta e tu pode responder. Pode. Ele precisava de um tratamento muito rigoroso, se não acontece isso, ele estava vivo ainda? Doutor, nós estaríamos... E desculpa, eu vou reportar o passado, né? Um dia me perguntaram se eu li um documento aqui, nós estaríamos lendo agora as notas dele, talvez numa pós-graduação, no mestrado. Isso, se não tivessem nos atacado, era isso que ele estaria fazendo. Com relação ao histórico dele, o meu filho não tinha uma prescrição de uma medicação prolongada, o meu filho não tinha uma necessidade de alguma outra intervenção maior. Se eu puder me privar de explicar as intervenções que ele sofreu, porque aí são de cunho muito, muito específico, mas se precisar também, aí eu vou pedir que pare ali, que pause, eu explico. Mas em linha geral, senhor Ronei, ele era um guri doente ou era um guri saudável, que eu digo, estaria vivo, não acontecesse saudável, isso? Estaria vivo, praticava aqueles esportes que ele gostava, estava de maneira muito tranquila, tinha uma vida extremamente normal. Isso. Não fazia uso de álcool, não fazia uso de... O filho gozava de uma vida saudável, sem necessidade de nenhum acompanhamento específico. Mas eu sempre procuro acertar ou errar pela ação, nunca pela omissão. O senhor se sente seguro hoje? Ou tem algo para nos contar? Reunião nos bastidores, mas é preciso que se externe que, em respeito à família, em respeito a seu Ronei, em respeito ao próprio processo e buscando bem tranquilamente informar que a defesa vai ficar silente com relação às perguntas que teria para fazer para o senhor Ronei. Perfeito, doutor, obrigada. Os jurados têm alguma dúvida para sanar neste momento? Não? Então podemos encerrar. Todos dispensam a vítima? O senhor está dispensado, senhor Ronei. Muito obrigada pelo seu depoimento. Obrigado. Desejo um bom dia para o senhor. Para todos nós.